Bem-vindos ao canal Conexões Interdimensionais, cujo assunto principal é tratar da evolução humana e seu empoderamento perante as adversidades da vida, sendo um canal cristão que segue a crença da reencarnação, do qual o foco não está em nenhuma doutrina, somente nas leis universais. O objetivo deste é apresentar questões relacionadas à mente e o ego, e como se desenvolve ao decorrer da vida, para que você possa identificar quais são suas reais adversidades e objetivos traçados para desenvolver sua evolução. A mente humana é a ferramenta mais importante no processo de evolução. Constituindo um dos 7 corpos que nosso ser possui, o corpo mental guarda informações importantes para o desenvolvimento material e espiritual. Quando não está em sincronia com o plano reencarnatório e permite que o ego domine, traz confusão para a vida, podendo prejudicar a si e aos demais, que fazem parte dos planos que foi traçado antes da encarnação. Quando estamos para encarnar, espíritos responsáveis pela ordem planetária traça para o espírito determinadas questões que deverão ocorrer, em momentos diferentes da vida, para que possamos curar feridas, quitar débitos e assim evoluir. Temos metas para a infância, adolescência, juventude, para a vida adulta, meia-idade e o completar dos anos. Normalmente, se pensa que como se inicia na juventude, tem de seguir até o findar da vida. Forma de pensar, objetivos, sonhos, pessoas do convívio, crenças, carreira, quando a realidade está sempre provando o oposto. Vivemos e vemos que a vida apresenta diariamente situações para que façamos as mudanças necessárias. Enquanto internamente existe uma insistência em não fazer as transformações que a vida pede. Preso no ego, pensa que precisa atingir determinado objetivo para ser feliz, justamente sendo o oposto. É necessário deixar a necessidade de atingir determinado objetivo para que a felicidade possa chegar. As oportunidades são apresentadas diariamente. Contudo, enquanto insistir em manter a prisão mental em uma ideologia ilógica, focada em objetivos traçados pelo ego, baseado em desejos, irá ter perdas sobre o que realmente poderia estar vivenciando. Quando estamos na infância e adolescência, em muito dependemos do meio em que fomos inseridos ao nascer. Os primeiros obstáculos se apresentam com os primeiros passos. A espiritualidade sempre busca nos colocar diante da família que irá nos apresentar maiores desafios para o crescimento. Não digo isso em um sentido ruim. Por vezes, não nos identificamos com aqueles que partilham da consanguinidade. Isso não é algo ruim. Pelo contrário, é uma bênção, ou deveria ser. Por vezes, viemos nesse meio justamente porque ao chegarmos na idade adulta, teremos obstáculos que jamais poderíamos vencer se viéssemos em uma família que não apresentasse dificuldades. Pais e filhos são diferentes para que aprendam a trabalhar as diferenças e não pensar que somos castigados ou aceitarmos que temos karmas e estamos ali para quitar um débito. Por vezes, nem existe karma. Contudo, são almas que estão em necessidade de desenvolvimento diferente e necessitam umas das outras. Assim, essa diferença traz o auxílio necessário para a evolução de todos que estão dispostos a evoluir. Se aceitar que é um castigo, se tornará. Se entender ser o melhor para o espírito evoluir, irá compreender as adversidades e buscar a evolução. Assim, todos juntos poderão conquistar os aprendizados necessários durante a jornada. A necessidade de uma encarnação não é para que você aprenda a se conformar frente às adversidades. Aceitar que a vida é assim e se acomodar com algo sem graça, buscando em coisas materiais alegria para usar como desculpa de que é feliz, não fará alcançar a verdadeira felicidade, pois a alma sempre estará apresentando um vazio. O objetivo da vida é aprender diante das dificuldades e obstáculos. É necessário aprender a se amar e respeitar, amar o próximo e o respeitar. O respeito mútuo é a diferença entre pessoas que se amam. Entender quais são as diferenças e, com elas, reconhecer quem você é e o que veio fazer aqui. Os caminhos que seus pais traçaram, as escolhas, trabalho, carreira, foram boas para eles, para aquele momento da evolução e época. Isso não quer dizer que você terá de seguir os mesmos passos deles. Você não é filho deles para que se orgulhem por você ser como eles desejam. Satisfazer o ego de um pai, familiar ou qualquer outra pessoa não é o propósito de vida que a espiritualidade traçou para ninguém. Justamente o contrário. O nascimento aconteceu nesse meio
para que você possa enxergar as suas qualidades e diferenças. Se amar e respeitar como é, amar o outro e o respeitar como ele é. Não é segredo que muitos espíritos fracassam diante dos objetivos que foram traçados antes do nascimento. E justamente o motivo de tantos fracassos é o ego. Pelo ego, renunciamos a sonhos somente para agradar ou provocar os outros. Normalmente, quando queremos ser aceitos em um meio, fazemos de tudo para agradar. Muitos filhos querem deixar os pais orgulhosos por lhe ter ali e ser grato por tudo que foi proporcionado. E isso é correto, até certo ponto, pois, ao buscar por aprovação, anula os próprios anseios. E isto é algo que ocorre tão lentamente com o passar dos anos que se torna inconsciente. Quando chega à vida adulta, acaba por se anular perante a vida e nem percebe o que está fazendo, pois a anulação iniciou na infância de uma forma sutil. Assim, se faz necessário aprender o respeito. Somente aprendendo a respeitar aos próprios sentimentos, poderá respeitar o próximo, e assim será capaz de compreender quando alguém está ultrapassando limites. Caso exista convivência com alguém que não consegue lhe respeitar da forma como sabe ser merecedor, o melhor é se afastar de tal pessoa e o deixar. Do contrário, estará adquirindo karmas desnecessários. Aquele que não respeita os próprios sentimentos não terá capacidade para respeitar o dos outros. Não se conhece o suficiente, então não conseguirá assumir quando errar. Não irá se importar com a quantidade de vezes que irá lhe ferir ou magoar. A esse, o que importa é conquistas para o ego, independente de quem ele está a ferir durante a caminhada. Um dia, ele entenderá que se feriu mais do que conseguiu ferir os outros. Mas se você permitir ser ferido pelo ego do outro, esse não irá aprender. Somente porque você está sendo compreensível, ele irá abusar enquanto você permitir. Na infância, por pensar que respeito é anulação, acaba por ferir os sentimentos. Quando o verdadeiro respeito não está em anular o que pensa e sente, mas sim aprender a expressar, sem ferir a si e outros, para expor sua identidade. Não nasceu para ser igual a seus pais, avós, tios, ancestrais, ou uma pessoa que admira ou ama. Nasceu para ser você mesmo. O que vivenciamos na infância e adolescência, em muito irá determinar os primeiros anos da vida adulta. Escolha profissional, gostos, relacionamentos, personalidade, lealdade, entendimento de justiça e fé. Enfim, traçará suas primeiras decisões. Mas isso não quer dizer que deve definir quem você virá a ser. Pai, mãe, tutores, familiares são o exemplo que o indivíduo tem de vida. Trazemos características de encarnações passadas, e nascer em determinada família ajuda a clarear e trabalhar essas características. No passado, normalmente fomos muito parecidos com a família que nos é entregue. Por isso, existe a necessidade da transformação. Se optar por agir como eles agem, mesmo sabendo que estão errados, estará seguindo os mesmos erros que já cometeu no passado. Família material não é família espiritual. A diferença entre elas está que na matéria convivemos com aqueles que nossa evolução permite, e no espírito, aqueles que deveremos alcançar. Tratamos os filhos como somos tratados. Agimos como nossos pais agem. Assim é o ciclo reencarnatório no geral, como regra básica, tendo diferenças somente em casos excepcionais. Dessa forma, a família é a base de quem você poderá se tornar, somente precisando aprender quais são os seus obstáculos. É claro que quando você quiser seguir um caminho diferente do qual seus familiares sonharam para você, existirão dificuldades, caso ainda não aprenderam a regra básica do respeito. Quantas pessoas já ouviram as seguintes frases? Não foi isso que sonhei para você. Quero que meu filho faça, porque eu queria ter feito e não tive a oportunidade. Quando opta por seguir o sonho que sonharam por você e se fecha para ouvir o chamado interno, somente para evitar obstáculos, ignorando os próprios sonhos para caber nos sonhos dos outros, está fazendo a escolha de deixar de ouvir a voz da sua alma. O chamado interno vem da alma. Quanto mais ignora, mais distante de Deus e dos seus objetivos se coloca, trazendo dor e dificuldades.
Quanto mais dor você acumula por ser anulado, mais seu ego ficará inflado e maiores serão as dificuldades que terá de enfrentar. Se você ouve muito o mundo externo, acaba por permitir que o ego domine seu futuro, caindo nos mesmos enganos de encarnações passadas, evoluindo muito pouco ou nada. Fica preso em desculpas que, se fizer o que deseja, irá magoar outras pessoas. Para não magoar os outros, magoa a si mesmo. Entra em um looping de aceitação e conformismo, sempre desejando algo e não indo de encontro com esse. Para não ferir o sentimento dos outros, se fere, prejudica e é prejudicado. As encarnações são programadas em grupos e individual, cada um ocupando determinada função dentro do círculo que está inserido. Ao nascer em determinada família ou estar inserido em determinado círculo social para destruir paradigmas, nasceu assim para que assim seja, não como rebeldia como muitos alegam, e sim para quebrar padrões ultrapassados, dos quais não faz sentido existir, não para se adaptar a eles. Óbvio que o objetivo é justamente lidar com a situação da maneira mais harmoniosa possível, para que exista uma verdadeira evolução. Assim, aprenderão que o que está fazendo é por amor a si mesmo e não para contrariar. Se aquele lhe ama, irá continuar te amando e respeitar suas decisões. Se lhe abandonar, é porque infelizmente nunca te amou. Aqueles espíritos que convivem com você precisam passar por aquelas experiências assim como você. Todos têm coisas a aprender. Ao negar cumprir o que veio para fazer, enquanto você estiver encarnado, não tem como calcular o número de pessoas que irão se prejudicar, sendo possível somente após o desencarne. Contudo, um espírito dá para saber que irá se prejudicar, que é o seu. Por esse motivo, as quedas catastróficas na encarnação e a evolução tão lenta. Pensando que está protegendo o outro de uma desilusão, está prejudicando a encarnação dele, pois essa desilusão era justamente o que faria aquela pessoa evoluir. Pais, filhos, irmãos, familiares, amigos, pessoas que por vezes você nem conhece. Toda a humanidade está entrelaçada, direto ou indiretamente. Todos envolvidos em uma grande teia. Muitos rompem essas barreiras. Alguns dão passos para frente e logo retorna correndo ao conforto da aceitação que o ego dos outros pode proporcionar. Afinal, o que irão pensar ou falar? Justamente é isso que é necessário entender para permitir que o ego cesse de comandar a vida. Permitir que os outros falem e não mudar quem você é por opiniões. Ao não permitir que o outro trace o melhor caminho que pensa que você precisa viver, estará quebrando um ciclo vicioso de várias encarnações. Agir com o inimaginável é justamente ser racional, com aquilo que seu espírito necessita. A alma necessita de desafios e está sempre a chamar a atenção no silêncio do ser para buscar coisas novas. Hoje, eu estar escrevendo e postando a vocês está sendo um dos maiores desafios que eu já experienciei na minha atual encarnação. Se há um ano alguém me falasse que eu iria expor coisas que eram somente minhas, eu diria que a pessoa estava variando das ideias. Precisei passar por várias provações para compreender que vários anos de estudos espirituais, muitas experiências de vida, dúvidas e questionamentos, era uma preparação para esse momento. Contudo, jamais imaginei que estava sendo preparada para isso. Durante 5 anos, vivendo de uma forma que eu sentia e sabia estar faltando algo, possuía harmonia, mas não sendo feliz. Hoje compreendo que não posso prever o que será do amanhã. Às vezes, isso me causa medo e apreensão. Ainda assim é libertador, pois nunca me senti tão livre como quando estou escrevendo para compartilhar. Deixei de pensar qual a opinião dos outros. Estou aqui para ajudar quem quer romper as barreiras do ego. Algo que não é fácil, mas jamais para agradar ou de alguma forma manipular outras pessoas. No passado, já deixei de agir como sentia que devia por causa da opinião dos outros e hoje me arrependo. Assim é a vida e é necessário aceitar a realidade. Se eu ajudar, ficarei feliz. Se não gostarem, é um direito individual. Não irei me ofender por isso. Hoje tenho a maturidade de entender que cada um está em um nível de evolução
e nem todos irão gostar, mas para alguns será algo de extrema importância. Existem momentos que não compreendo o caminho que estou traçando para meu futuro. O que sei é que estou cumprindo algo que minha alma se preparou. Quando escrevo, não sigo o ego. Por vezes, ele tenta me tirar do caminho e trazer desânimo. Afinal, o futuro nunca foi tão incerto. Contudo, nunca foi tão certeiro. O maior momento da inspiração da minha vida é quando escrevo. É quando meu espírito se sente mais livre. É libertador. A única forma que meu ego se cala, minha alma fala, a mente raciocina, o espírito brilha, a sabedoria me inspira, meu eu superior se admira, com minha própria ousadia. Meu corpo físico fica em paz. E apesar da cegueira do futuro, sinto a maior confiança que jamais imaginei que sentiria. É isso que quero ajudar cada um que assiste os meus vídeos a alcançar. Como eu teria sido mais feliz se tivessem me contado essas coisas, ao invés de pedirem para eu me conformar com a vida? Teria chorado muito menos. Se ao invés de tentar aceitar a vida como ela era, eu tivesse ouvido que deveria compreender quem sou verdadeiramente. Confesso que tive muita ajuda espiritual para estar aqui hoje. Na matéria, posso afirmar, somente me apontaram dedos e apresentaram defeitos. Até que eu já estava conformada, assim como queriam que eu ficasse. Quando eu pensava estar tudo perdido, que os sonhos que nem sabia existir não iriam se concretizar, o universo me brindou com muitas revelações. Dizer que meu último ano foi fácil seria uma mentira. A primeira coisa que precisei abandonar foram as crenças que eu possuía. Absolutamente todas. Precisei aceitar ser guiada pela espiritualidade. Quando aceito e calo o ego, muitas dádivas são entregues. Para uma vida plena, é necessário silenciar o ego e permitir que venha à mente a voz da alma. Aprendi a não me preocupar com mais nada além do que sei ser justo comigo. Quando tudo começou, pensei, mas se eu falar o que penso e expor as coisas como compreendo, irei arrumar muitas inimizades. Contudo, compreendi que é o correto a fazer. Muitas são as confirmações que venho recebendo, para não vacilar diante da minha caminhada. Pessoas que irão discordar existirão. É normal, mas fui preparada para falar, então falo, ou terei consequências quando desencarnar. Tem revelações que chegam no momento que estou escrevendo. Não estou trazendo coisas do ego, e sim da alma. E isso é o que traz alegria, saber que apesar de difícil, existe recompensa. E esta não é passageira, e sim eterna. Por vezes, sei que tem conteúdos que é difícil de expressar, mas estou dando o meu melhor e sei que tenho muito a melhorar. Mas também compreendo que somente o tempo e meu desenvolvimento trarão essas mudanças. E isso é conformidade perante a minha evolução, respeito e amor a meus próprios sentimentos. Entendi que se me calar, nada de bom irei construir, nem mesmo irei evoluir. Precisei começar para entender que somente assim conseguirei progredir. Que mesmo que seja pouco, alguns já posso ajudar. Muitos dizem que para evoluir é preciso silenciar a mente, mas eu afirmo, é necessário calar o ego. A mente é somente uma ferramenta e precisa ser conduzida, não silenciada. Somente assim chegará à mente o que está oculto. O ego é um instinto de sobrevivência que possuímos. Por vezes, pode silenciar a mente, meditar por horas, e quando se põe a agir, é o ego quem toma a frente. É necessário dominar ele e educar, para que possa servir a você, e não você a ele. Ele tenta planejar tudo para que não haja sofrimento. Contudo, o planejamento, o querer, o desejo incessante do mesmo, traz obstáculos e karmas para a caminhada da alma. O ego foi o causador da queda do ser humano, e até hoje ele ainda nos mantém aprisionados em queda após queda. Os obstáculos são imensos para todos nós. A mudança energética que o planeta passa está trazendo conturbações a todos. As emoções estão afloradas. Sentimentos que antes estavam adormecidos estão sendo despertos. O ego, como instinto de sobrevivência, grita por socorro. Não quer sofrer, mas o sofrimento em muitos casos são inevitáveis. Chorar faz parte. Abandonar velhos hábitos dói, mas se faz necessário. É preciso buscar dentro de si mesmo
o que nasceu para fazer e se colocar a fazer, por mais difícil que seja. A minha caminhada não tem sido fácil e não será para você. Todavia, garanto que vale a pena sentir o contato com a paz interna. Nada no mundo explica a sensação de se sentir livre, e é assim que viveremos no futuro, quando os que aqui ficarem tiverem conseguido tocar a própria alma. Obrigada por estar comigo nessa jornada. Se gostou, deixe seu like. Se quiser que minha alma fale com você novamente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Até o próximo!